Jeremias 29:1 diz assim: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Amém? Jeremias, ele escreveu essa carta para as pessoas que já se encontravam no cativeiro da Babilônia. Só para nós compreendermos um pouco do que estava acontecendo aqui, nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele havia invadido Jerusalém, nesse ponto da história. Ele havia destruído o templo, destruído a cidade, levado cativos homens, mulheres, crianças, sacerdotes, profetas, como ele diz aqui no início da carta. Aqueles homens, eles foram para a Babilônia, e ali Jeremias já havia profetizado que eles passariam ali 70 anos naquele cativeiro. Então nós vemos que, de acordo com as escrituras, se você ler depois a sequência dessa história, lá em Reis e em Crônicas, você vai ver que Nabucodonosor deixou para trás só algumas pessoas, os mais pobres, aqueles que não tinham condições, eles ficaram em Jerusalém. Mas a maioria das pessoas foram levadas embora. Aquela terra ficou deserta, as casas foram queimadas, o templo, a cidade, os muros foram completamente destruídos. Não sobrou nada, não sobrou nada. Foi algo terrível, algo triste. E aí muitas vezes nós olhamos para essa parte da escritura, e se nós não compreendemos a história anterior, nós até nos questionamos, mas por que às vezes Deus permite essas coisas? Por que Deus deixou que o inimigo viesse e levasse os judeus para o cativeiro? Por que ele invadiu a terra de Israel, que nesse período estava reduzido somente ao reino de Judá? O reino de Israel do norte já havia sido também levado para o cativeiro, já tinha sido misturado com os povos. E agora o remanescente, aqueles que sobraram em Israel, Deus permite que eles sejam levados cativos. Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus, será que Ele não avisou antes? Ele avisou. Você vai ver durante todo o livro de Jeremias e dos profetas anteriores a eles alertando Israel com relação à idolatria, com relação ao pecado. Eles haviam se afastado de Deus, eles haviam escolhido andar por caminhos maus. E aqueles caminhos que eles escolheram, os levaram para cada vez mais longe de Deus. E Deus, Ele envia profetas, Ele envia homens que vão falar aquilo que Deus está falando. Ainda hoje Ele faz isso. Deus, Ele envia pessoas para que apresentem a palavra dEle para mim e para você. Que nós venhamos ouvir essa palavra e venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Porque a Bíblia diz que existem caminhos que aos olhos dos homens parecem caminhos de bênção, mas o final desses caminhos leva à morte. O final deles é morte. E Deus não quer essas coisas. Deus, Ele não quer que ninguém sofra. Deus, Ele não quer que ninguém caia na mão do inimigo. Não, Ele não quer, senão Ele não avisava. Ele avisou pelo profeta Jeremias, e chega uma hora que Deus fala: olha, está vendo? Eles não vão se arrepender. Eles não irão se arrepender. E aí Deus é tão bom que ele deixa que o povo vai. Você fala, mas Deus é tão bom, Ele permitiu que essas coisas acontecessem. E muitas vezes, nós, seres humanos, homens, mulheres, na nossa limitação espiritual, eu não digo intelectual tem muita gente inteligente, mas a nossa inteligência não é capaz de mostrar para nós como funcionam as coisas de Deus, não. A única forma de compreendermos as coisas de Deus é através da revelação do Espírito Santo. E essa revelação, ela só acontece dentro daquele que está buscando isso, quando eu quero essas coisas. Quando eu quero que Deus revele para mim a sua vontade, Ele revela. Mas Ele envia pessoas, Ele envia homens, Ele envia a sua palavra. Os profetas, eles vinham sempre dizendo assim: e disse, e veio a minha palavra do Senhor dizendo. E eles falavam para as pessoas: assim diz o Senhor. Deus, Ele sempre veio dizendo o que Ele queria. Ele tinha escolhido essa nação. Ele amou esses homens desde o princípio. Ele havia tirado a nação de Israel. Ele prometeu a terra de Canaã para Israel. Ele levou essa nação pelo deserto. Eles pecaram, eles duvidaram. Deus os perdoou, fez com que eles entrassem. Eles demoraram 40 anos, mas eles entraram. Deus, Ele honrou a promessa.
Nós temos que entender que o Deus da Bíblia, Ele é um Deus de palavra, Ele é um Deus que honra a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Ele disse para aquele povo: vocês entrarão numa terra que mana leite e mel. Vocês vão entrar, essa terra, ali brota, essa palavra mana, é como emana, é como se brotasse. Em cada cantinho da terra, vocês vão encontrar alimento, é uma terra fértil. Ele falou: eu vou levar vocês para esse lugar. E ele cumpriu. No meio do caminho, os homens duvidaram, os homens não honraram a Deus. Deus ali, ele se mostra indignado, mas ele cumpre a sua promessa. Os homens tiveram que ficar 40 anos no deserto, por causa dos maus caminhos, por causa da sua falta de fé, por causa de duvidarem daquilo que Deus disse. Mas eles entraram. E muitas vezes nós não entendemos isso. Deus tem algo bom para mim e para você, queridos. Deus tem uma promessa gigantesca, enorme, maravilhosa. Mas junto com a promessa, Deus fala: mas presta atenção, conserta a tua vida. Porque se não consertar a tua vida, coisas ruins virão sobre ela. É natural. Obviamente nós não vivemos mais na época da lei. Lógico que não. Não é a mesma coisa que é para Israel. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. E o que nós não entendemos, que muitas vezes o que nós não compreendemos, é que as sementes que nós temos plantado, elas são sementes ruins. E essas sementes ruins, mais cedo ou mais tarde, elas vão brotar. E elas vão dar o seu fruto. E a árvore nós conhecemos pelo fruto. Se eu plantei uma árvore ruim, ela vai dar fruto bom? Não. Jamais. Jesus fala isso. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Qual é a semente que nós temos plantado? Israel plantou uma má semente. E Deus, a contragosto, Ele fez com que o inimigo, Ele permitiu que o inimigo se levantasse e viesse contra Israel. Israel foi levada cativa. E aí talvez muitos imaginam que Deus, Ele é um Deus mau, um Deus vingativo. Um Deus que fala: aí, agora vocês estão perdidos. Se fosse eu e você, meu irmão, Deus vem falando insistentemente conosco para nós tomarmos uma posição na nossa vida espiritual. E nós não tomamos. Como Israel vinha recebendo o tempo todo instruções do Senhor para eles se posicionarem. E eles não se posicionaram da forma que deveriam. Eles escolheram outras coisas, seus maus caminhos. Eles priorizaram coisas que não era o que Deus estava apresentando para eles. E uma hora se levantou o problema, eles não tinham forças. Eles não tinham como escapar disso. Não tinham, porque eles plantaram essas coisas. E aí, eu e você, muitas vezes, nós vamos nos ver em situações terríveis, difíceis, delicadas. Mas se nós pararmos um pouco para pensar, nós vamos olhar, ao invés de fazer como muitos de nós fazemos às vezes, nós falamos: Senhor, mas por que o Senhor está permitindo isso? A pergunta não é por que o Senhor permite isso. A pergunta é: por quê? Onde ocorreu o ponto em que Deus teve que permitir isso na minha vida? Estão entendendo? Se algum dos judeus viesse conversar com você, você conhecendo a história bíblica, ele fala assim: explica para mim por que nós fomos para a Babilônia. O que você ia falar para ele? Está na ponta da língua. Porque os profetas disseram para vocês se arrependerem do pecado, da idolatria, se voltarem para Deus, e vocês não ouviram. Não é fácil assim para explicar para eles? É. Mas quando somos nós que estamos no lugar dessa turma? É difícil. E nós questionamos: mas por que eu, Deus? Por que isso acontece comigo? Muitas vezes, talvez a nação de Israel lá na Babilônia, eles devem ter se sentido abandonados por Deus. Agora, eles até reconheceram: nós erramos, é verdade. Os profetas estavam certos. E agora nós não temos mais jeito. Acabou, Deus nos abandonou. Você se sentiria assim. Eu me sentiria assim. Eu errei. Eu reconheço o meu erro. Mas e agora? Está tudo perdido? Tem um salmo na Bíblia, em que a Bíblia diz que eles vinham quando os judeus estavam no cativeiro e pediam para eles cantarem canções. Cantem para nós, toquem canções. As canções que vocês cantavam lá para o Senhor, os louvores, nós queremos ouvir. E eles falavam assim: como? Nós já penduramos as nossas harpas.
no louvor, no salmo. Aquele salmista escreveu, ele dizia, nós penduramos as nossas harpas. Como eu vou ter alegria na terra do cativeiro? Como que eu vou cantar estando longe da minha terra, que o Senhor permitiu que eu saísse dali? O coração desse povo poderia estar destruído por dentro, eles achando em seus corações que jamais Deus permitiria que eles experimentassem de novo a glória do Senhor. Mas o próprio Deus, que através do profeta Jeremias havia dito que eles passariam por essas coisas, que eles iriam ser levados cativos para a Babilônia, o mesmo Deus que falou isso, foi o mesmo Deus que disse também que eles ficariam lá só por 70 anos. Você pode pensar, puxa, mas 70 anos, para a maioria das pessoas, elas não iam voltar para trás. Se as pessoas já tivessem 50, mais 70, 120 anos, muitos morreram na Babilônia. E aqui Deus, ele não está olhando para o indivíduo, ele está olhando para a nação de Israel. A nação vinha centenas de anos antes, e ia perdurar por centenas de anos para frente. 70 anos na história de Israel é um período até que razoavelmente pequeno. Israel está no cativeiro, Israel voltará depois de 70 anos. Mas o ponto mais incrível da misericórdia de Deus é essa carta do capítulo 29. Eles foram para o cativeiro, foram. O profeta não está feliz. Não pense você, queridos, que quando a gente fala algo de Deus para a vida da pessoa e a pessoa não dá ouvido e depois ela se dá mal, que nós nos sentimos bem. Eu acho que você não se sente. Você vê uma pessoa fazendo a coisa errada e você fala para ela assim, olha, a palavra de Deus diz para você não fazer isso. E a pessoa não dá ouvido, ela vai e faz. Se ela se dá mal, você não vai ficar feliz, vai? Alguém aqui vai ficar feliz de ver o irmão se dando mal? Não. Nós ficamos tristes. Como Deus fica? Aí tem pessoas que perguntam, mas se Deus sabe que eu vou me dar mal, por que Ele não me impede? Como assim? Você quer fazer o mal, mas quer que Deus te impeça de fazer o mal? Eu queria que Deus, na hora que eu fosse abrir a boca para falar mal de alguém, que Ele fizesse eu perder a voz. Não adianta, porque se Ele não fizesse isso, você ia falar mal. Você concorda? Eu queria que se eu fosse lá cometer aquele adultério, eu queria que Deus na hora fizesse alguma coisa ali e eu não tivesse condições de fazer aquilo. Pois é, mas se Deus não intervisse, então você ia fazer? Ia. Será que tem valor Deus te impedir, se no fundo você faria? É igual um cachorro que tem que colocar uma focinheira no rosto para que ele não morda as pessoas? Não é? Porque se tirar a focinheira ele morde, não morde? Morde. Então você vai continuar sendo pecador no coração. Você só não vai fazer porque Deus te impediu. Mas Deus podia me segurar. Pensa bem o que você está falando. Deus podia me segurar. Quer dizer, se Ele me soltar, eu faço. Que cristão é esse? Que amor é esse que nós temos pelo Senhor? Que se alguém não nos segurar ou não nos impedir, nós fazemos tudo errado. E não tem valor nenhum. Se Deus ele começa a controlar a tua vida dessa forma, você concorda que não precisa então de eu ter vida? Eu sou só um bonequinho na mão do Senhor. Você concorda com isso ou não, querido? Deus não deixa eu ir para cá, Deus não deixa eu ir... Não, sabe o que Ele faz? Ele inspirou homens por toda a história para escrever isso aqui, dizendo o que eu devo e o que eu não devo fazer. Aí Jesus diz lá, aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E esse ouvido para ouvir que ouça, não é ouvir. Eu ouço pregação o dia inteiro, mas não faz nada do que aprende. Eu vou na igreja toda semana, mas não põe em prática o que a palavra apresentou. Israel era assim. Israel era o detentor, eles tinham o templo, eles tinham os sacerdotes, eles tinham os levitas que serviam no templo. Eles eram um povo escolhido por Deus, eles tinham a terra prometida. Eles tinham tudo o que queriam. Deus, ele era o rei da nação, eles quiseram reis humanos. Deus ficou chateado, mas levantou reis para eles. Eles tinham tudo o que eles queriam. Deus dava tudo. Assim como se você buscar a Deus, independente de você ser bom ou mal, Deus ele te abençoa. Ou nós achamos, muitas vezes nós somos abençoados, porque Deus ele foi com a nossa cara. Ou que eu sou melhor do que alguém, ou eu faço algo que os outros não fazem. Não, Deus é bom, Ele abençoa. Mas junto com a bênção vem a responsabilidade.
Israel estava numa terra abençoada pelo Senhor. Deus, ele fez com que eles vencessem os inimigos ao redor. E eles não honravam a Deus. Eles não viviam mais para o Senhor. Então, do mesmo jeito que Deus expulsou aqueles homens maus, antigos daquela terra, agora ele expulsa Israel. Deus é justo, é ou não é? Se Deus primeiro tirou lá os cananeus, os jebuseus, os amorreus, os perizeus e todos aqueles montes de zeus que tinha lá na terra, ele expulsou para que ele colocasse o povo dele. A hora que o povo dele pecou, ele também não teve problema nenhum em expulsar. Foi o que aconteceu aqui. Porque Deus é justo, senão seriam 2 pesos e 2 medidas. As nações de Canaã eram maus. Deus falou que já tinha chegado a medida do cálice. Então ele ia expulsar aquelas nações de lá. E ele ia dar aquela terra para Israel. Agora Israel vem e faz a mesma coisa que eles. Se Deus é justo, ele vai ter que fazer a mesma coisa. É ou não é verdade? Não, ele é misericordioso para aqueles que se arrependem. E o arrependimento implica mudança de comportamento. Ah, estou arrependido. Amanhã faz a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é conversa. Arrependimento é mudança de comportamento. E Israel não fez isso. Mas aqui, nessa carta, é uma carta. Versículo 29, capítulo 29, versículo 1. Lê comigo, ó. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Jeremias estava lá em Jerusalém, ele escreveu uma carta. Deus havia falado coisas ao coração dele. Talvez, se nós não conhecêssemos o resto da história, nós íamos pensar, Israel dançou. Deus expulsou eles para a Babilônia e acabou. Mas agora Deus manda uma carta para mostrar que ele é misericordioso, que ele é um Deus que está disposto a perdoar. Versículo 2: depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, ou Joaquim, a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Quer dizer, o rei da Babilônia já havia levado uma leva antes, tinha levado essa turma toda. Então ele levou, o versículo 3 diz que essa carta foi pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo. Então o que essa carta dizia? Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai falar de novo. Só que até então, tudo que Deus tinha dito, toda vez que Jeremias falava assim, diz o Senhor dos Exércitos, ele fala assim, ó, eis que eu quero arrependimento. Eu quero que vocês se voltem para mim, porque senão os inimigos virão. E aí Israel entrou por um ouvido e saiu pelo outro, como muitas vezes acontece conosco. A palavra vem, naquele momento a gente até dá uma incomodadinha, dá a impressão que deu uma cutucada. Ah, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente sai por aquela porta, acabou. Virou ali, virou a curvinha, entrou no carro. Parece que passa uma esponja na mente, na memória. A gente esquece. Acabou. Amanhã é outro dia. Nem lembro mais aquilo que tinha. Eu lembro que algo me incomodou, mas não sei o que foi. Deus falou inúmeras vezes com a nação de Israel. Arrependam-se. Mudam de atitude. Mudem. Passem a agir de maneira diferente. E eles não fizeram isso. Eles não mudaram. E eles foram para o cativeiro. Agora Deus, ele vem com uma outra palavra, uma nova palavra. Olha só. Versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Quem que foi? Foi o diabo? Fiz transportar, assim diz o Senhor, eu fiz transportar. Deus está falando assim, ó, essa carta eu estou mandando para todos vocês que estão aí no cativeiro, que eu mandei vocês para esse lugar. Eu fiz, eu. Inclusive, em outro lugar, Deus até chama de Nabucodonosor de meu servo. Um rei ímpio. Deus chamou ele de servo. Por quê? Porque naquele momento, ele estava executando justiça sobre a nação de Israel. A nação que Deus amava, os filhos dele, escolhidos. Deus, ele
a Bíblia diz que Deus castiga aquele que Ele ama. Ele açoita todo o que tem por filho. Eu não acredito que Deus discipline ninguém com doença, com essas coisas, não. Tem gente que fala, estou sendo provado. Não creio. Não é por aí, não. Mas Deus, Ele permite que quando coisas difíceis se levantem, elas chegam em nós. E muitas vezes nós passamos por aflições, por coisas que nós temos plantado. E Deus, Ele começa a carta. Aí, turma, essa carta é para todos vocês que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Olha que interessante. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Pô, gente, vocês estão aí, vocês estão sendo disciplinados. Em outro lugar, aí no livro de Jeremias, ele fala, isso foi até bom, porque eu vou dar um descanso sabático para a terra. Vocês vão parar de plantar lá por um tempo, e a terra de Israel vai descansar também de vocês, como se a terra tivesse com a paciência cheia da nação de Israel, né? Vamos dar um descanso para a terra. Enquanto vocês estiverem aí, não acabou. Tem uma esperança. Vocês estão nesse lugar, existe uma esperança. A vida não terminou. É como se eu e você agora estamos passando por problemas. E nós questionamos, Deus, e aí ao invés de ficarmos lamentando, ao invés de ficarmos chorando, ao invés de pendurarmos lá a harpa e não querermos mais cantar, e não queremos mais louvar, ele está falando, viva! Aí na Babilônia, edificai casas, compra casa, mora nela, plantai jardins, come o fruto, a vida não acabou, vocês só estão passando por uma disciplina. É o que Deus falou. Lá, na Babilônia mesmo, lá no cativeiro, continua vivendo. O testemunho, o mau testemunho que vocês deram lá em Jerusalém, agora que vocês entenderam, começa a dar um bom testemunho lá na Babilônia. Me honra lá naquele lugar. É interessante que Deus está falando, todos do cativeiro. Aqui anteriormente falou para os profetas, que tinha pessoas lá, olha só, anciãos, sacerdotes, profetas, e todo o povo tinha profeta lá na terra. Os profetas não buscavam mais a Deus porque eles estavam no cativeiro. Não é porque nós entramos numa situação complicada, como talvez a de Israel, que tudo acabou. Não, pelo contrário, Deus está falando, não importa onde você esteja, viva, honre a Deus, dê um bom testemunho, edificai casas, habitai, plantai jardins, come o teu fruto, tomai mulheres, gerais filhos e filhas. Os irmãos estavam tão tristes que não estava nem nascendo bebê. Nem ânimo para fazer bebê tinha mais. Deus falou, gente, volta a viver. Gerai filhos, casem. Tomai mulheres para os vossos filhos, continua. Seus filhos, casa a eles. Dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Continua o processo. Vocês só estão sendo disciplinados, não é para morrer, não. Vocês não foram aí para acabar. Não. É o que Deus está falando. Deus, Ele continua de olho nessa turma. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Ele está falando, não é para vocês acabarem lá, não. Continua. Constrói casa, planta vinha, faz um pomar, casa, tenha filho, casa o seu filho, tenha neto, tenha bisneto, multiplica lá naquele lugar. Por quê, queridos? Porque Deus está olhando o futuro, Ele vai trazer esse povo de volta. É só o momento que eles estão passando. Do mesmo jeito que 40 anos no deserto, a Bíblia diz que as sandálias deles não se desgastaram, as roupas deles não envelheceram. Todos os dias Deus mandava maná para aquele povo. Eles estavam sendo disciplinados, sim. Por causa da incredulidade, eles não puderam entrar na terra. Eles ficaram 40 anos, mas Deus cuidou daquele povo por 40 anos. E lá na Babilônia, Deus está falando, eu vou cuidar de vocês aí também. Continua vivendo, constrói casa, vive casa, tenha filho, neto, bisneto. Vai trabalhar com alegria. Tira a harpa lá do prego, lá da parede, começa a cantar, começa a louvar. Não é porque nós estamos atravessando o problema que está tudo perdido. Muitas pessoas, quando estão passando por problemas, queridos, a primeira coisa que elas falam, eu não tenho vontade de orar. Como se ela tivesse no resto do ano. Mas na hora que ela está com problema, é a desculpa. Não, eu estou passando por problema, eu não consigo nem orar. Eu não consigo ler a Bíblia porque minha cabeça está a mil. Mas também quando está boa a cabeça, aí não tem tempo para ler a Bíblia. Quando está tudo bem, ela quer mais passear. Não vou ler Bíblia nada, vou ler nada, eu tenho minha vida para curtir.
Para que eu vou ler se o pastor lê lá para mim? Hã? Ele lê lá no dia, lá um pouquinho, lá e já tá bom. Tá bom. É isso aí. Cada um com a sua fé. Amém? E Deus está falando. Tomai, faça essas coisas. Versículo 7. Procurai a paz da cidade. Como assim? Eu estou no cativeiro, no meio dos inimigos. Ele está falando, procurai a paz na cidade. Não é para ficar xingando a turma que você está lá no meio delas, não. Não é para ficar maldizendo. Não é para arranjar encrenca e confusão, porque você está num lugar que não é o que você esperava. Não, a Babilônia é um lugar onde você vai dar um bom testemunho. Daniel estava lá e Daniel foi uma bênção. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia. Eles foram uma bênção. Nabucodonosor se converteu por causa do testemunho de Daniel. Mas Daniel deu um bom testemunho, ele foi fiel a Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem, como que se fala, incrédulo, perturbado. Ele era simplesmente o líder que estava dominando o mundo todo, invadindo tudo quanto era país. Levou Israel para o cativeiro e Daniel foi fiel àquele homem. Ele mostrou o caráter de Deus para aquele homem. E Nabucodonosor se converte por causa do testemunho de uma pessoa. E não só dele, talvez de outros, que a Bíblia não fala. Deus, Ele quer que eu e você sejamos luz lá na Babilônia. Ele não quer te tirar de lá enquanto você não aprender a lição. Amém, querido? Eles estavam 70 anos lá porque eles precisavam aprender uma lição. E uma delas é se apegar com Deus. Estão lá na Babilônia. Procurai a paz da cidade, lá da Babilônia, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Deus está lembrando de novo. Fui eu que te coloquei lá. Deus está dizendo, e você vai me honrar nessa situação. A hora que nós aprendermos a honrar a Deus nessa situação, a lição foi aprendida, pode ter certeza. Ele nos eleva para algo maior. Procurai ali a paz da cidade, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Olha a lógica de Deus. Calma aí, você está lá no meio dos inimigos. Se você ficar xingando, se você ficar bravo, se você ficar maldizendo, se você ficar lamentando, os inimigos vão cada vez ficar piores. Se você quer paz lá naquele lugar, ore. Porque o Senhor dê paz para eles, porque a paz deles vem sobre nós. Paulo ensina isso nas cartas. Ele fala para nós orarmos, nós igreja, não está mais falando de Israel e da Babilônia, está falando para nós orarmos pelas nossas autoridades, para que tudo nos vá bem, para que o nosso fardo não seja mais pesado. Eu oro pela autoridade, a autoridade ela me abençoa. Ah, mas a autoridade é corrupta. Queridos, Jesus, quando ele viveu em Jerusalém, na época que ele viveu, se você leu bastante a sua Bíblia, você sabe que Roma dominava Jerusalém. Eles eram inimigos, igual a Babilônia invadiu, naquela época era Roma. Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, um senador romano. E Pôncio Pilatos, não foi com arrogância que ele falou isso. Não foi. Ele era um homem que não era tão arrogante. Pelo menos pelas palavras dele na Bíblia, nós vemos que ele não era. Você lendo, você percebe que Pôncio Pilatos, ele não era arrogante. E ele fala para Jesus, fala alguma coisa. Fala para mim alguma coisa. Ele foi interrogá-lo. Se você me falar alguma coisa, eu posso tentar te defender. A mulher de Pôncio Pilatos, ela pediu para ele não condenar Jesus. Ela gostava de Jesus, talvez conhecesse até o seu ministério. E Pôncio Pilatos falou, me dá alguma coisa. Me dá, fala algo, eu preciso. Eu quero te ajudar. Aí tem uma hora que Pôncio Pilatos fala, você não percebeu que eu tenho poder para te condenar e para te libertar? Ele tinha o poder? Tinha. Deus havia dado esse poder. Toda autoridade é instituída por Deus, seja ela corrupta ou não. Se ele está ali é porque Deus deixou, então não fale mal de autoridade, queridos. Ah, nosso presidente, dizem que ele mexe com, né? Fala que ele veste capa de vampiro, usa, enfim, faz o pentagrama no chão, acende vela lá pro anjo caído. É o que dizem, falam. Nós não devemos ficar falando. Se ele faz isso, meu irmão, é problema dele. Ele vai dar conta para Deus. É ele com quem ele adora lá, é problema dele.
isso daí também não é nem disso, né, que o pessoal fala mal, mas fala de, enfim, não vou respeitar as autoridades porque todo mundo é corrupto. Não. Deus falou lá na Babilônia, busca a paz, ore por ela ao Senhor, ore pela cidade, ore pelo lugar que você está, porque na sua paz vós terei paz. Quando Deus der paz nessa situação, você vai ficar em paz também. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Os profetas lá no meio deles estavam falando que aquilo ali não era nada, que aquilo ia acabar. E Deus havia dito que eles ficariam lá 70 anos. Antes deles irem para o cativeiro, muitos profetas na época de Jeremias falaram: não, Jeremias é mentiroso. O nosso Deus é Deus de amor. Ele não vai deixar nós irmos para a Babilônia. E Jeremias fala: o Senhor está dizendo que vocês vão. Não, Jeremias é esses caras que gostam de pregar terrorismo. Ele está querendo assustar vocês. O Senhor disse que o ano que vem nós vamos ter uma bênção maravilhosa. Vai ter um avivamento em Jerusalém. Vai todo mundo se converter em Jerusalém. E Deus ele fala: olha, não ouçam aqueles que dizem assim, diz o Senhor, quando eu não disse nada dessas coisas. O único que estava falando a verdade era Jeremias. E aí Deus está falando para não dar ouvido para isso. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Aquele tipo, engane que eu gosto. Me engana que eu gosto, eu quero ser enganado. Na realidade, tem uma passagem bíblica que os homens estão dizendo assim: profetiza para nós aquilo que nós queremos ouvir. As pessoas, elas estão buscando um discurso que fale o que elas querem ouvir. E a maioria das vezes a palavra de Deus não vai falar o que eu e você queremos ouvir. Muitos estão atrás. Eu quero música para os meus ouvidos. Eu não quero esse ruído. Jeremias veio com ruído, um barulho. E os homens não aguentaram o barulho. Eles foram atrás de homens que diziam que eles queriam ouvir. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. É sonho. Cuidado com o sonho. Cuidado. Outro dia, alguém me contou sobre um sonho. Falou assim: eu sonhei que uma pessoa tinha feito um mal contra mim. Deus me mostrou isso. Eu parei para pensar e até questionei a pessoa. Para que Deus vai mostrar uma pessoa fazendo mal para mim? Para eu ficar triste com ela? Será que é Deus? Para pensar. Deus é Deus de confusão? Deus é Deus de intriga? Deus é um Deus que é fofoqueiro, que vai falar: olha, fique esperto, viu? Porque, o fulaninho ali, o irmãozinho da igreja está fazendo macumba para você. Você vai vir para a igreja horrorizado. Você vai ver o irmão, você vai querer bater nele. Não é verdade? Está fazendo macumba para mim. Deus vai fazer isso, queridos? Você vê Jesus em algum lugar chegando para o irmão e fala: fique esperto lá, que tem alguém lá na sua casa que está te fazendo mal. Já viu Jesus fazendo isso na Bíblia? Jamais. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Não vai jogar um contra o outro. Quando Deus vem falar, Ele vem falar de nós. Ele fala: vem cá, filho, vem cá, irmão. Presta atenção, olha aí para você, olha o que você está fazendo. Deus é assim, Ele fala comigo. E se Ele vai falar de alguém para mim, Ele sempre vai falar para eu orar pela pessoa. Ele nunca vai falar que a pessoa está me fazendo mal para eu ficar com raiva dela. Porque a gente fica. Se você é de carne e osso, você vai ficar triste, vai ou não vai? Eu falo: poxa, a pessoa está fazendo mal para mim, eu não fiz nada. É ou não é verdade? Se eu sou de carne e osso, você é de carne e osso, nós vamos ficar chateados. Eu falei: não, nem sempre o nosso sonho é algo que Deus está falando. Por isso que aqui Deus fala: cuidado com os sonhos. Nem os sonhos, nem os que sonham. Se o que você sonha é contrário à palavra de Deus, adivinha. Deus, ele escreve uma coisa e te dá um sonho diferente. É por isso que existe um monte de heresia por aí. Deus, ele já deixou registrado qual que é o parâmetro da vida. Aí a pessoa tem um insight. Insight é um pensamento, aquele que na história em quadrinho aparece uma lâmpada em cima da cabeça da pessoa. Plim! Só que aquilo é diferente do que está escrito. Só que a pessoa acredita. Como ela não sabe o que está escrito, ela vai acreditar na ideia que brilhou na cabeça dela. E ela vai acreditar naquilo. E mesmo se ela sabe o que está escrito, você fala: não, mas está escrito isso. Não, mas Deus falou comigo. Puxa, mas Deus falou com Jeremias. Não, mas agora Ele falou comigo. Então quer dizer, o que Ele falou com Jeremias não vale mais? Queridos, pode parecer absurdo, mas está assim de gente. Assim,
que está escrito algo na Bíblia, mas se ela recebe um pensamento diferente, uma ideia diferente, ela acredita que Deus está mudando isso aqui e decidiu contar só para ela que ele mudou a lei dele. Assim, ó. Quando alguém me pergunta, mas por que tem tanta igreja diferente, cada um ensina um negócio? É por causa dessas coisas. A maioria desses lugares que ensinam coisas diferentes da Bíblia, pode ver, a pessoa recebeu um anjo, apareceu Gabriel para ela, apareceu não sei quem, apareceu Jesus e falou para ela. É sempre assim, pode ver. Todas elas. Tem alguém que veio e deu uma nova revelação além daquilo que Deus já havia colocado nas Escrituras. Deus fala, cuidado com as profetadas por aí, cuidado com as revelações, cuidado. Versículo 9, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, olha o que Deus diz, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a esse lugar. Deus, ele é bom. Ele está falando, vocês foram para o cativeiro, vocês mereciam esse castigo, mas eu não esqueci de vocês, eu vou trazer vocês de volta. Enquanto vocês estiverem aí, a vida não acabou. Plantem, construam, criem filhos, façam, continuem fazendo. É como nós nesse mundo. A Bíblia diz que esse mundo não é o nosso lar, apesar de eu e você insistirmos que nós amamos esse lugar como se fosse a nossa vida e o nosso lar. Apesar da Bíblia, a Bíblia diz, aqui não é sua casa. Não fique à vontade no mundo, não é aqui. Não tente criar raízes nesse lugar, porque isso aqui vai ser destruído. E Deus, nós não temos nada a ver com isso. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Mas enquanto nós estivermos aqui, construa casas, crie seus filhos, eduque, seja bom, ore pela paz desse lugar, porque se houver paz, nós teremos paz. É o que Deus está dizendo. Se aplica para nós. Viva bem. Se você está lá numa família, está acontecendo uma coisa complicada lá na sua casa, meu irmão, ore. Continue crendo que Deus está no controle, ore por aquilo. Muitas vezes essas coisas acontecem em serviços. Às vezes a pessoa está um período bom, maravilhoso, alguém muda de setor, ela sai do emprego, vai para outro, parece que ela entrou dentro do inferno. E se Deus permitiu, se eu e você amamos a Deus, se Deus permitiu a gente entrar naquele lugar, queridos, é para que nós entremos lá e façamos alguma coisa. Aí eu posso me perguntar, mas por quê? Será que eu fiz igual a Israel? Não sei, não interessa. A minha e a sua vida está nas mãos do Senhor. É Ele que cuida de nós. Faça o bem naquele lugar, ore. Promova a paz no meio daquelas pessoas. Dê um bom testemunho, como Daniel. Daniel, ele honrou a todos naquele lugar. Colocaram ele como chefe dos macumbeiros. A Bíblia fala feiticeiro, mas é a mesma coisa. Calma aí, mas Daniel amava a Deus, mas eles achavam que o que Daniel fazia era magia. Então colocaram Daniel como chefe. E ele como, não quero ser chefe de macumbeiro. Você pode orar por eles. Cobrir essas pessoas com a sua autoridade espiritual que Deus te deu. É o que eu estou falando da vida de Daniel. Daniel pôde influenciar aqueles homens. Ele influenciou um reino todo. O imperador da Babilônia, o homem mais conhecido de toda a história. Fala o nome de um faraó aí. Talvez um ou outro você até lembra com dificuldade. Mas se eu falar, fala o nome do imperador da Babilônia que conquistou o mundo. Todo mundo fala. Nabucodonosor. Simplesmente o testemunho de Daniel converteu esse homem. Ele se converte. Deus é poderoso, mas Ele só vai agir quando nós entendermos essas coisas. E ele continua. Versículo 11. É um versículo que eu falo toda hora. Aí vocês descobriram onde está. Aí, está aí, 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eles estavam no cativeiro. Eles podiam falar, Deus se esqueceu de nós, Deus está nos castigando, chegou, acabou, Deus está falando, não, levanta, vai trabalhar, vai tocar a vida, cresça, porque vocês vão ficar 70 anos aí, mas eu vou levar vocês de volta. Eu tenho um bom final para vocês, eu tenho bons pensamentos. A tragédia não é a última palavra. A última palavra é que Deus, um dia, Ele fala, um dia eu trarei vocês de volta. Vocês vão voltar. Ele deu a data, 70 anos.
E aí no versículo 12 vem outro versículo famosíssimo. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Está tudo em torno da oração. Ele falou para orar, para ter paz. Ele falou para tocar a vida. Ele está falando, então ore, ore, porque eu vou ouvir. Mesmo lá na terra do cativeiro, mesmo na Babilônia, mesmo no meio dos problemas, se você orar, Deus ele vai te ouvir, meu querido. Não importa o que nós fizemos, não importa as sementes ruins que nós plantamos, não importa mais o nosso passado, se você se arrependeu, se você tem mudado a sua atitude, se eu já não ando mais como eu andava, eu tenho plantado novas sementes, eu vou orar e Deus vai ouvir a minha voz. Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir o seu pedido de socorro. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que te ama e que não esquece de vocês. E aí vem o versículo 13 também, que é famosíssimo. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus aqui está revelando algo. Por que você está nessa situação, Israel? Porque você não me busca de todo o coração. Você vai me achar quando buscar de todo o coração. Esse é o resultado. Essa é a resposta. Por que, Deus? Por quê? Porque você não tem buscado. Nós não temos buscado a Deus com todo o nosso coração. Quando eu busco a Deus com todo o meu coração, é diferente. Quando eu busco a Deus com todo o meu coração, Deus é prioridade. Ele é primeiro na minha vida. Eu não consigo imaginar um dia que eu não ame a sua palavra, que eu não leia a sua palavra. Quando Deus ele é o primeiro na minha vida, eu quero orar, eu quero buscar Deus, eu levanto 6 horas para sair para trabalhar, então eu vou levantar 5. E eu vou orar das 5 da manhã às 6. Primeira coisa, eu quero ter certeza que eu comecei o meu dia com o Senhor. Isso é buscar Deus de todo o coração. Não tenta se enganar, queridos. Achando que, às vezes a pessoa vem 1, 2 vezes por semana na igreja e fala, já fiz a minha parte. Cumpri a minha cota, agora Deus tem que me abençoar. Graças a Deus eu sei que aqui ninguém pensa desse jeito. Mas tem muita gente que pensa assim. Ah, Deus tem visto aí que eu amo a Deus. Como assim se amar? Eu vou na igreja, eu dou oferta. Na hora do cântico eu até canto. Às vezes eu até dou uma dançadinha. Às vezes eu até chego antes do culto. Olha como eu amo a Deus. Antes do culto começar, olha como eu amo. Será? Isso não é religiosidade? É bom cantar? É bom. É bom fazer essas coisas? É bom, é bom. É bom vir à igreja? Com regularidade? É ótimo, mantém a nossa fé viva. Onde eu ia escutar uma outra coisa como essa? No boteco? No McDonald's? Onde eu ia ouvir isso? Na rua? No ponto de ônibus? No meu trabalho? Não, é na igreja que nós ouvimos isso. Onde eu vou louvar a Deus com outros irmãos que gostam de cantar para o Senhor também? Onde eu vou me reunir com eles e cantar para o Senhor? Na igreja. É ou não é? Não tem outro lugar. Ah, em casa eu canto sozinho. Pois é, sozinho. Mas junto com os outros, como a Bíblia diz, em comunhão, tem que ter um lugar. Isso é bom para você, para Deus, enfim. Mas amar, buscar Deus de todo o coração é uma outra coisa, queridos. Vai além dessas coisas, muito além. Pessoa que busca a Deus com todo o seu coração é diferente. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E ele fala no versículo 14, e quando vocês fizerem isso, quando fizerem dessa forma, serei achado de vós. Vocês vão me encontrar, é o que Deus está falando, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Deus está dizendo, esse é o problema de vocês. Vocês estão ouvindo profetas na Babilônia que estão dizendo que as coisas são diferentes. Deus, Ele nos ama. Nos ama. Ele te ama. De uma maneira que você não consegue compreender. De uma maneira que eu não consigo compreender. O amor de Deus, ele é infinito, ele é algo incompreensível. Ele fala, conserta a tua vida, arruma os teus caminhos. Senão, eu vou permitir que coisas ruins que querem vir, venham. Deus tira a mão, ele deixa. A Bíblia diz que existe o inimigo das nossas almas que fica rugindo como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Você já leu essa passagem bíblica? Ou pelo menos já ouviu falar dela? Que Satanás ele fica como um leão. Como? Ele não é o leão é Jesus.
Mas ele fica como um leão, da mesma forma, rodeando a nossa vida, querendo tragar. Ali, essa passagem dá a entender que existe uma proteção. E essa proteção depende do nosso relacionamento com Deus. Israel perdeu a proteção por 70 anos. Deus tirou a mão e falou, vai lá, mas eu estou de olho. Eu amo vocês. Se vocês mesmo assim continuarem orando, fazendo o que é certo, dando um bom testemunho do caráter de Deus lá na Babilônia, eu vou trazer vocês de volta. Se vocês orarem, se arrependerem, consertarem os seus maus caminhos, eu ouvirei, eu me deixarei ser achado e trarei vocês de volta. Eu vou trazer, eu que levei, eu que trago. É o que Deus está dizendo. Não dá nem para falar que tem Satanás aqui na história. Tem Satanás que seduz o coração dos homens a se afastarem de Deus. Mas quem levou eles para o cativeiro na Babilônia foi o Senhor. Foi Deus. Na hora de disciplinar, quem disciplina é o pai. Ele não deixa o filho para ser disciplinado por outro. Que o outro destrói. O outro não tem amor. Quem não tem amor não disciplina. Quem não tem amor judia. É ou não é verdade? Castiga. É diferente. Deus, ele disciplina com amor. Amor. Eu vou te dar uma lição, mas eu te amo. Eu vou te trazer de volta. Deus, ele permite que eu e você, às vezes, entremos em algumas coisas que, na nossa cabeça, nós não deveríamos estar ali. Israel pensa, nós não deveríamos estar na Babilônia. Mas você lendo de fora e vendo tudo o que eles fizeram, você concorda com Deus. Concorda ou não concorda? Sim. E se nós estivéssemos lá, nós iríamos ter que ir também. Mas Deus é bom, ele manda uma carta. Jeremias, escreve uma carta para os meus filhos. Fala para eles não ficarem confiando nesses profetas de meia tigela, que só fala besteira. Não, fala para eles que ainda eu os amo. E quando terminar esse período, eu vou trazer eles de volta. Mas ensina a eles, toca a sua vida. Dê o seu melhor. Continue fazendo as coisas corretas. Viva, construa casa, plante jardins, tenha filhos, eduque, tenha netos, tenha nora, genro, enfim. Faça essas coisas, dá suas filhas para casamento, dê os seus filhos em casamento. Faça o melhor, ore por eles lá naquele lugar, ore pelas pessoas da tua vida, ore por todos ao teu redor, dê um bom testemunho, faça algo bom, cresça, prospere e me busque de todo o seu coração. É o que Deus diz, quando você buscar Deus com todo o seu coração, Ele vai ouvir a tua voz e Ele vai te tirar dessa situação. E para isso nós temos que aprender a lição. Não se afaste do Senhor. Ame a Deus mais do que todas as coisas. Ame ao Senhor. Busque a Ele quanto se pode achar. Os tempos são maus. Está cada dia pior. Está cada dia pior. Nós temos agora, não basta tudo que nós temos que nos preocupar, ainda temos que nos preocupar com ideologia de gênero. Vai ficar insuportável, viu, queridos? Está vindo coisas aí pela frente, uma atrás da outra. Vai ficar insuportável. Já não basta todas as preocupações, nós ainda vamos ter que começar a ter problemas com a sociedade. Com questão de gênero, com questão de fé, com questão de posição política até vai ter mais para frente. É a Babilônia tomando conta de tudo. Como que nós temos que nos portar? Sermos luz. Continuarmos fazendo a diferença. Mostrar para nós mesmos, em primeiro lugar, que o Senhor é Deus. Para que isso apareça para os demais. Deus, Ele te ama, não esqueça. Não importa o que nós estejamos passando. Não importa o que você esteja passando nesse momento. Busque a Deus. Busque. E eu vou ler de novo esse versículo. Versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém?